A história que a gente vai analisar hoje, toda baseada numa reportagem do G1, começa de um jeito, bem, no mínimo inusitado. Tudo começa com um meme. É isso mesmo, um meme postado por um presidente. Mas o que parecia só uma piada na internet era, na verdade, a comemoração de um dos eventos geopolíticos mais rápidos e chocantes da história recente. Então vamos juntos entender como é que uma simples postagem se conecta de forma direta com a queda de um governo inteiro. Ok, para a gente começar a desenrolar esse novelo, vamos direto ao ponto. Uma publicação super bizarra feita pelo então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Isso foi num domingo, dia 11 de janeiro. E a pergunta que fica é, o que foi que ele postou afinal para causar tanto barulho? Pois é, tá aí o post, é uma captura de tela claramente adulterada da própria página dele na Wikipedia, e o mais surreal é que foi ele mesmo quem compartilhou. E o que dizia? Que ele era nada mais, nada menos que o novo líder da Venezuela. Coisa de louco, né? E é aqui que a coisa fica séria, porque olha só, a imagem era uma montagem, era fake, isso o G1 confirma. Mas o evento que ela estava comemorando, esse era 100% real. Ou seja, a piada era mentira, mas a tomada de poder que estava por trás dela, essa não era não. Aí a gente se pergunta, mas por que um líder mundial postaria uma coisa dessas? Qual o sentido? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, coisa de uma semana antes. O contexto todo está numa operação militar assim dramática, que basicamente redesenhou o mapa político da América do Sul. Vamos lá! O estopim de tudo isso foi a deposição do ditador venezuelano, o Nicolás Maduro. E não foi uma coisa demorada, não. A ação foi, olha, papum, rápida, decisiva e com consequências que foram sentidas na hora. Olha essa linha do tempo, ela dá uma ideia da velocidade absurda como tudo aconteceu. Começa no dia 3 de janeiro, com a captura do Maduro. Logo no dia seguinte, o foco já vira para Cuba. E em pouco mais de uma semana, gente, o cenário geopolítico da região inteira virou de cabeça para baixo. A operação em si foi o que se chama de cirúrgica. Maduro e a esposa dele foram pegos no Palácio Presidencial e de lá direto para uma prisão dos Estados Unidos. Eles foram para lá para enfrentar acusações pesadíssimas de narcoterrorismo, que basicamente é usar o tráfico de drogas para financiar atividades políticas e terroristas. É uma acusação muito séria. E o impacto internacional foi, uau, imediato. 32. Esse é o número de agentes cubanos que faziam a segurança pessoal do Maduro e que morreram durante a ação. Isso não foi um detalhe. Foi um recado, um sinal muito claro para Cuba, que era até então o principal aliado da Venezuela na região. Ok, Maduro caiu, e aí? Os Estados Unidos foram embora? Que nada. Pelo contrário, eles não só ficaram, como intervieram diretamente para, digamos, gerenciar a transição de poder no país. Foi o próprio Trump quem anunciou o novo governo interino da Venezuela, que passou a ser liderado por Delcy Rodrigues, estaria sob a tutela americana. Essa palavra tutela é muito forte, né? Ela significa, sem meias palavras, supervisão, controle direto. E esse controle, claro, não era só político. Ele ia direto no coração da economia venezuelana, o petróleo. A Casa Branca deixou bem claro que, a partir daquele momento, quem mandava nos recursos energéticos da Venezuela, que tem uma das maiores reservas do mundo, eram os Estados Unidos. Ponto final. Bom, com a Venezuela, digamos, resolvida, o foco virou, na hora, para o próximo da fila. O aliado mais próximo e economicamente mais dependente, que era Cuba. A queda do Maduro significava um problema gigantesco para a ilha. Para se ter uma ideia do tamanho do problema, a Venezuela era responsável por fornecer mais ou menos 30% de todo o petróleo que Cuba consumia. E isso é o que a reportagem do G1 aponta. Pensa nisso como uma artéria econômica vital, e ela tinha acabado de ser cortada, de uma hora para outra. E para botar mais lenha na fogueira, adivinha só, Trump voltou para as redes sociais, de novo. Dessa vez, ele endossou uma ideia de que o secretário de Estado dele virasse o próximo presidente de Cuba. O recado para o governo em Havana era cristalino. A consequência disso foi um bate-boca público, um verdadeiro impasse diplomático. De um lado, os Estados Unidos com ameaças, com ultimatos, e do outro, o ministro das Relações Exteriores de Cuba batendo o pé, respondendo e afirmando a soberania do país, o direito deles de fazerem comércio com quem quisessem. Então, o que a reportagem do G1 nos mostra é uma região que foi completamente transformada em questão de dias, uma semana. A Venezuela agora tem um governo sob supervisão direta dos Estados Unidos. Cuba está isolada, sofrendo uma pressão enorme. E a grande pergunta que fica no ar,
A peça que falta nesse tabuleiro é: e agora? Qual a próxima jogada?